Quantos têm a santa palavra do Senhor nesta noite? Nós estamos avaliando a oração mais conhecida do mundo, a oração mais conhecida, porém muitas vezes mal entendida. Muitas pessoas repetem esta oração de cor, tal qual um papagaio, mas não tem a menor ideia do significado dela. Esta é a quinta exposição da oração do Pai Nosso, e nós fizemos a parte 1, Mateus 6, 10, B de bravo. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 10, parte B. Lá está escrito: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mantenha a Bíblia aberta. Pai, fala aos nossos corações, dá-nos entendimento da tua palavra, abre as nossas mentes a fim de que possamos entendê-la e colocá-la em prática. Dá-me graça para entregar a tua palavra, agora eu te peço. Em nome de Jesus, amém. Nós temos exposto esta oração. Eu compartilhei com vocês que recentemente eu estive em um enterro. Não era um enterro de crentes, mas havia dois ou três crentes, e a massa de pessoas ali não eram evangélicos. E aí então, no meio do processo, eu fiz um pequeno culto fúnebre, e eu disse, vamos declarar a oração que o Senhor nos ensinou. E quando eu disse Pai Nosso, todo mundo ficou dizendo, todo mundo repetiu comigo, todo mundo sabia decor. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, nós nosso antes já fez a tua vontade na terra como no céu. O pão nosso cada dia hoje, perdoa a nossa ofensa, como é perdão a nossa ofensa, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Eu garanto que disseram aquilo sem o menor entendimento, sem o entendimento mínimo do que estavam dizendo, que é uma grande tristeza. Eu já tive em outras situações semelhantes a essa, e eu tenho pensado no trabalho de exposição que temos feito desta oração, que é uma oração, a mais conhecida oração do mundo. Quem sabe eu não deveria estar expondo essa oração domingo de manhã, para que toda a igreja, não apenas alguns poucos de nós, tivéssemos conhecimento dela. Nós já cobrimos a primeira petição, nós cobrimos a introdução. Pai nosso que estás no céu, Pai que me ama, não o Pai da nação Israel, mas o Abba Pai que me ama. E de cara eu entendo, eu estou revisando para o nosso benefício, e de cara eu entendo a corporatividade do cristianismo. Ele não é só meu Pai, Ele é nosso Pai. Não existe crente desigrejado. Pai nosso que estás no céu. O que significa isso? Que tem todo o poder. Ele está perto, Ele é meu Pai, mas Ele está longe, Ele tem todo o poder, Ele está entronizado no céu, por isso Ele pode resolver qualquer problema. Que estás no céu. Aí a primeira petição: santificado seja o teu nome. Nós laboramos, trabalhamos exaustivamente. Santificado seja o teu nome. Que haja o temor no meu coração por ti, que eu te tema. Tu és santo, tu estás separado, tu não tens pecado, tu és santo. Que haja uma reverência da minha pessoa por ti, e que eu não use o teu nome à toa. Quando nós trabalhamos santificado seja o teu nome, eu compartilhei com vocês que uma das blasfêmias mais comuns que eu vejo da boca de crente é o uso do nome do Senhor de uma maneira leviana, ou usa o nome do Senhor com uma vírgula.
pior, usa o amor e o nome do Senhor junto, que é uma grande blasfêmia, dizendo, pelo amor de Deus. Eu ouço muito crente dizer isso. Eu não sei como Deus vai julgar esse hábito. Isso é dito sem maldade, isso é dito por hábito, vício de linguagem. Usa, ao invés de santificado seja o teu nome, eu uso o nome de Deus de uma maneira frívola, de uma maneira comum. É mais ou menos o equivalente ao tratar o sangue de Cristo como água de torneira, por exemplo, quando eu peco e não me importo, e aí eu peço perdão. Então, a primeira petição, santificado seja o teu nome, que haja reverência, ó Pai, que haja reverência por ti, no meu coração, e porque vai haver reverência, o Senhor é santo, as pessoas vão ver um homem santo, e vão dizer, existe um homem santo, Deus é santo, eu serei visto pelo meu proceder, pela pureza das minhas palavras, santificado seja o teu nome, ok, aí a gente trabalhou, venha o teu reino, segunda petição, venha o teu reino. A gente viu que de Adão até João Batista, aí, sei, 3, 4 mil anos de história, o homem estava focado nas coisas desse mundo, o reino da terra. A gente examinou o Antigo Testamento, e as do Antigo Testamento são terrenas, nada contra, é apenas eu estou narrando um fato. Você olha Deuteronômio 28, riqueza, saúde, tudo terreno, tudo deste mundo. Não existe quase nada na vasta literatura de Gênesis 1 até João Batista sobre o céu, nada sobre o inferno, quase que nada espiritual, tudo aqui agora. E aí então João Batista entra em cena e a gente vê uma virada tremenda. O reino da terra não, é o reino do céu. Está chegando o reino do céu. Olha para o céu. Até agora o homem olhou para a terra, mas agora o homem é convidado para olhar para cima. Essa é a mensagem de João Batista, que é a mesma mensagem que Jesus proclama. O reino do céu está chegando. É a mesma mensagem que os 70 proclamam. É a mesma mensagem que os apóstolos proclamam. Você examina o Novo Testamento de Mateus, Apocalipse, não existe quase nada físico. É incrível, é um contraste grotesco. Não há quase nada. Existe, quando Jesus diz, existe a garantia que o mínimo será dado. Ele diz assim, por exemplo, quando a gente pode pensar, eu posso pensar em alguma coisa física, eu posso pensar, por exemplo, em saúde, ter filhos, ter uma boa casa, tudo isso é normal, muito bom, mas eu posso pensar em alguma coisa amparando isso. No Novo Testamento, minimamente Jesus diz assim, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. É como que ele deixa isso aí, vai ser dado para você. Mas a ênfase é radicalmente diferente. É radicalmente diferente. Não há uma única promessa física em toda a nova aliança. Para pensar nisso. Não há uma única promessa de bem-estar físico, de ter casa, de ter carro, de ter bem, de que a esposa não vai abortar. Nada disso aí na nova aliança. Tudo que se vê físico está na antiga aliança. Então é uma mudança de foco absurda. É o reino, venha o teu reino, venha o reino dos céus. Jesus diz, até agora vocês estão preocupados com a terra, agora acumulai tesouro no céu. Imagina o que os judeus pensaram diante daquilo. Os judeus, na teologia judaica, o homem que é abençoado por Deus, tem muitos filhos, tem muito gado,
tem muita saúde, tem muita paz. E Jesus disse: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. É uma mudança muito. Os valores do céu, vocês dorem diante, vão pedir que as coisas que interessam aos céus, a Deus, e Mateus usa a palavra céus, porque o judeu tinha muita hesitação em usar Deus, mas os outros evangelistas, Marcos, Lucas e João, usam uma outra expressão, que é a mesma coisa, é o reino de Deus, é a mesma coisa. Buscai o reino de Deus, os valores de Deus. Vive nesse mundo com os olhos para cima, esperando a tua morada. Nós somos estrangeiros neste mundo, nós estamos aqui de passagem. Todo crente que está muito confortável e está amando esse mundo, não entendeu ainda a nova aliança. Venha o teu reino, vamos agradar o Senhor, vamos viver para a santidade. E o que é o reino dos céus? A gente explorou muito isso aqui também. O que é o reino de Deus? Não é comida, não é bebida, não é coisa tangível, mas é justiça, é santidade, paz interior, paz no coração em meio à guerra, e alegria, o gozo do Espírito Santo. É uma dimensão radicalmente diferente de tudo que a humanidade tinha visto até aquele momento. É isso que eu estou orando quando eu digo: venha o teu reino, venha o teu reino, que eu seja santo, que eu seja um homem com a mente no céu, que o objetivo da minha vida seja agradar o papai do céu. Eu já disse isso aqui, mas eu acho que vale muito a pena repetir. Se você captar, isso é uma coisa maravilhosa. Imagina uma linha reta, imagina uma régua que a gente usa para escrever. A tua vida como crente, a minha vida como crente, deveria ser uma linha reta. A gente deve viver nesse mundo de tal maneira que quando a gente morre, a gente vai estar com a mesma intenção quando chega no céu. Eu vivi aqui para agradar o papai, e eu vou chegar, quando eu chegar lá, eu vou viver do mesmo jeito. Que a minha mente está no céu. Isso não quer dizer que a gente não deva trabalhar e estudar. Claro que sim. Temos necessidades, temos anseios naturais. Eu disse ainda há pouco que eu esperei muito me casar, mas estava conformado. Se o Senhor não me der uma esposa, louvado seja o nome do Senhor. Também, isso é o que eu quero. Então existem anseios naturais, desejos naturais, que o Senhor coloca nos nossos corações. Mas essas coisas terrenas, essas coisas daqui, não devem nos consumir. Nós não devemos ser dominados pelas coisas deste mundo. Venha o teu reino. Amém, meus irmãos? É isso que eu estou dizendo quando eu oro: venha o teu reino. E da última vez que nós nos encontramos, salvo engano meu, duas quartas-feiras atrás, nós trabalhamos a primeira metade de seja feita a tua vontade. Trabalhamos. O que significa isso? O que significa eu dizer: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu? Eu estou dizendo: Senhor, me dá forças para fazer o que tu queres na minha vida e não o que eu quero. Seja feita a tua vontade na minha vida e não necessariamente a minha. Da mesma maneira como os anjos, assim na terra como no céu, da mesma maneira como no céu os anjos fazem a tua vontade prontamente, eu também tenho a força para fazer a tua vontade, que é a melhor coisa do mundo. Nós nos perguntamos: mas existe algo explícito na Bíblia sobre a vontade de Deus para mim? Nós trabalhamos essa questão. É muito comum as pessoas perguntarem: pastor, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Geralmente quando a pessoa pergunta isso, ela quer saber que tipo de profissão devo eu ter.
Isso é justo, isso é maravilhoso. Que pessoa devo eu me casar? Isso é justo, isso é muito bom. Onde eu devo morar? Que universidade eu devo cursar? Geralmente são perguntas boas, mas que a Bíblia não dá uma resposta imediata. Mas a Bíblia tem muito a dizer quanto à vontade de Deus que Ele revelou. E a gente viu 4 coisas, 4 locais em que a Bíblia diz: esta é a vontade de Deus. Vocês lembram de alguma das 4? A primeira, de cara, em 1 Tessalonicenses 4:1. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Deus quer que você e eu sejamos santos. É o desejo de Deus para mim. Deus quer que você seja uma mulher santa. Deus quer que você, filho de Deus, seja um rapaz santo, separado. Isso agrada ao papai. Nós vimos também, quando eu oro, então, seja feita a tua vontade, eu estou dizendo, eu quero ser santo, porque essa é a vontade explícita de Deus para mim. Quando eu digo, seja feita a tua vontade, também 2, Deus quer que nós sejamos gratos. Deus quer que nós sejamos gratos. 1 Tessalonicenses 5:8, Efésios 5:17. Esta é a vontade de Deus. Dai graças em tudo, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Recebi recentemente uma pessoa que está frequentando a igreja, um aparentemente muito crente, está frequentando aqui, de vez em quando vem ao culto, e narrou a vida dele, a família e a esposa. E ele disse que a esposa dele reclama demais do calor de Belém do Pará. Reclama muito que a cidade é suja. A cidade de Belém é muito suja, tá? Reclama muito de um detalhe aqui na nossa igreja. Eu fiquei ouvindo aquilo tudo e eu me lembrei que eu já preguei várias vezes aqui para que nós não murmuremos. Quem aqui já me ouviu falar que a gente não deve estar murmurando? Eu disse com muito amor, disse: meu amado, aconselhe a sua esposa a ser grata. Aconselhe a sua esposa a ser grata. Você disse que você tem um casal de filhos. Que bênção maravilhosa. Não, isso é mesmo. Você tem um emprego? Não, eu estou nesse emprego há 28. Que bênção, irmão, ter o mesmo emprego há 28. Que coisa, quantos desempregados. Tanta gente desempregada, né? O irmão tem pão? Sim, nunca faltou pão. Que maravilha. O irmão tem pão em casa. Aí eu comecei, olha, o irmão está vestido. Sede gratos. É a vontade do Senhor para ti. Seja grato. Essa é. Dai graças em toda e qualquer circunstância. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, por que eu estou citando murmuração? Porque murmuração é o contraponto. Tu queres saber o que é o direto oposto? Tu queres saber o direto oposto do que é ser grato? Seja murmurador. É o polo oposto. Então, nós não devemos murmurar nunca. Está ruim e a gente passa por situações ruins. Todos nós passamos por lutas, dificuldades, anseios e perplexidades. Eu estava pensando hoje, quando mais uma vez me preparava para compartilhar a palavra com os irmãos, de algumas coisas que aconteceram na minha vida que eu não tenho resposta. Perplexidades que aconteceram. Eu acho que quando eu chegar no céu, o Senhor pode me esclarecer ou não, Ele tem direito.
Mas eu penso que eu vou entender. Eu não compreendo por que tal tragédia ou tal situação aconteceu. Mas não me cabe estar questionando. Nós não devemos ter questionamento com relação a Deus. Como dizia o meu finado pai, Deus não deve ser questionado. Por que isso, por que aquilo? O que é que eu devo fazer? É ser grato, porque essa é a vontade de Deus para mim. Eu estou recapitulando o que nós vimos. Também, em terceiro lugar, o apóstolo Pedro nos ensina que nós devemos ser submissos à vontade de Deus. É que vocês suportem os sofrimentos como Cristo sofreu, e que vocês sejam sujeitos às autoridades. Deus nos coloca debaixo de uma gama de autoridades ao longo da nossa vida. Por exemplo, os nossos pais é a primeira autoridade que Deus nos coloca quando nós somos pequeninos. E aí nós vamos crescendo, Deus nos coloca várias autoridades. O professor na sala de aula, que deveria ser, né? Ninguém mais respeita professor. Mas Deus vai nos colocando debaixo de autoridade. A polícia, a lei civil da nação, o empregador, o nosso patrão. E nós devemos estar debaixo das autoridades que o Senhor é a vontade de Deus para nós. Nós vimos aqui que não é correto crente rebelado, crente com microfone dentro da fábrica. Isso não é correto. Você tem alguma disputa com seu patrão, vá conversar com ele. Se você não quer mais, então saia do emprego. Não se rebele, não toque fogo em pneu. Não. Você consegue imaginar Jesus fazendo isso? Você consegue imaginar Jesus em greve, em campanha de coisa? Não. Então o crente é para ser submisso à autoridade. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. 1 Pedro 2, 13 a 24. Então nós vimos isso aí. Eu queria terminar, se o Senhor me der graça, a segunda parte. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O objetivo da vida de Cristo era justamente responder essa terceira petição: seja feita a tua vontade. Na sua linha, na sua autobiografia, que eu já repeti 1000 vezes aqui na igreja, a mais curta autobiografia, 33 anos e meio em uma linha. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Essa era a obsessão do Senhor Jesus, fazer a vontade do Pai. Tanto é que ele diz: eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Aí os discípulos disseram: será que ele trouxe pão? Será que ele trouxe pão no barco? Aí ele diz claramente: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Essa era a obsessão do Senhor Jesus. Por sinal, Jesus obteve a nossa salvação negando a sua própria vontade. O obstáculo entre Cristo e a cruz era a sua vontade. Daí ele rogar ao Pai que, se possível, passasse aquele cálice. Se possível, não quero isso para mim. Todavia, não a minha vontade, mas a tua vontade. Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Aí ele diz: contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus, repetidas vezes, busca fazer a vontade do Pai. Ele diz, citando o autor de Hebreus, citando o Salmo 40, ele diz: aqui está no livro escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Aqui estou, repete, vim para fazer a tua vontade. Este evento, narrado em Hebreus 10, mostra que Cristo entrou na presença do Pai como sacerdote
para oferecer o sacrifício que nada mais era do que o seu corpo rasgado, que significa a sua vontade negada. Assim como o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, e o autor de Hebreus identifica aquilo com a carne de Jesus. Se você nunca entendeu esse texto, eu acho que vale muito a pena você se voltar para Hebreus. Você vai ver que o autor de Hebreus identifica o rasgar do véu. Queira Deus que eu encontre isso aqui de supetão. O rasgar do véu com a carne do Senhor Jesus. Ele fala que nos dias de sua carne, ele ofereceu orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu, foi então aperfeiçoado. Está aqui. Ele chama isso aqui de novo caminho. Hebreus 10. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, pela sua carne. O novo caminho que eu sou chamado a seguir é negar a minha vontade, ter a minha vontade rasgada, como a vontade de Jesus foi rasgada, a carne aqui é dito, que está com uma metáfora para a vontade. Hebreus 10, 19 e 20. Então foi assim que Jesus viveu. O caminho que Jesus abriu é novo, porque o sacrifício é inteiramente distinto dos sacrifícios repetitivos que eram oferecidos diariamente no templo. Dora em diante, o cristão, eu e você, pode ter confiança para entrar também no Santo dos Santos, pois o sangue de Cristo nos purifica para que nós nos apresentemos diante do Pai. Este caminho é vivo no sentido de que não é estático, há um progresso nesse caminho, e o avanço, esse progresso, está relacionado à crucificação da minha vontade. Isso aqui é pouco entendido entre os cristãos, e vale a pena a gente considerar nesta noite. O meu avanço, a minha maturação neste vivo caminho é diretamente proporcional à negação diária da minha vontade. Eu vou progredir na vida com Deus à proporção que eu crucifico a minha vontade e aceito a vontade dele para mim. Aqui nós estamos diante da real avaliação do discipulado de um cristão. Como que eu posso me avaliar? De que maneira eu posso me avaliar? Eu sou mais maduro este ano do que no ano passado? A melhor forma de eu me avaliar é perguntar se eu tenho avançado em minha caminhada pela negação da minha vontade. A esmagadora maioria dos cristãos não sabe disso. Muitos se avaliam com base em emoção. Geralmente eles são chamados de avivados. Outros se autoavaliam com base na razão. Geralmente eles se avaliam e os outros avaliam como conhecimento bíblico. Eu vou voltar a esse ponto. Eu queria abrir um parêntese aqui. Eu quero que vocês se esforcem para me acompanhar. A personalidade humana é constituída por 3 elementos: razão, emoção e vontade. A razão ou o intelecto é aquele elemento em nós que opina, que raciocina, que calcula. Platão chamou esse elemento de logiskon, raiz da palavra lógica. A razão em nós é aquilo que pensa. O intelecto busca sabedoria, conhecimento e verdade. Em segundo lugar, a emoção é aquilo em nós que se irrita, que se alegra, que se angustia, que faz chorar. É aquilo que sente. E por fim, a vontade. Vontade é aquele elemento dentro de nós que nos faz desejar.
Esse aspecto está intimamente relacionado aos apetites, às pulsões do corpo. A vontade, esse elemento, é aquela força que busca comida, sexo, bebida, conforto, prazer e etc. Embora esses três elementos estejam interligados, estes três elementos em nossa personalidade podem ser distinguidos um do outro. Por exemplo, em uma sentença eu vou distinguir os três elementos. Quando eu digo, abre aspas, eu ando meio triste, emoção. Vou comer um chocolate para me animar, vontade. Mas estou de regime, razão. Então, os três elementos da constituição do psique expostos em uma sentença. Voltando, como acabamos de dizer, muitos cristãos se autoavaliam com base em emoção. São os cristãos chamados de avivados. Outros se avaliam com base na razão, conhecimento bíblico. Porém, o mais importante a ser avaliado na minha caminhada é a vontade. A vontade é o centro do ser humano. Eu quero provar isso. Eu quero afirmar que emoção não é prova de espiritualidade, não é prova de avanço cristão. Quando vemos alguém louvando intensamente no culto, podemos achar que ele é super consagrado. Quando assistimos uma pregação entusiasmo e vibrante, podemos concluir que o pregador é um homem santo, é uma mera emoção. Veja, não há nada de errado em ser emotivo ou avivado, mas a emoção sozinha nada prova. Uma pessoa extrovertida tende a ser mais emotiva do que alguém que é introvertido. Tanto extroversão como introversão nada tem a ver com genuína espiritualidade. Focando nessa questão de emoção, o fato que alguém chora quando louva, eu não sou contra a emoção, eu sou muito emotivo, você já me viram, eu levanto a mão, sacudo e tal, não tem nada contra. Mas você não pode avaliar a você mesmo, nem avaliar as outras pessoas com base em emoção. O fato que você chora no culto e o outro não chora no culto, não quer dizer que você é mais espiritual do que ele. O fato que uma pessoa levanta a mão e sacode, se alegra no culto, e o outro fica de mão abaixo, não quer dizer que um é mais espiritual do que o outro. Emoção não avalia maturação cristã. Amém? Em segundo lugar, intelectualismo não avalia avanço cristão. Isso aqui é muito comum também, do crente ser enganado. Quando vemos alguém que tem um grande conhecimento bíblico, alguém que conhece profundamente os textos, alguém que sabe explicar a doutrina de forma inteligente, podemos pensar que essa pessoa avançou bastante na vida cristã. Contudo, esse conhecimento pode ser meramente intelectual. Muita gente vai para o seminário achando que ao adquirir conhecimento bíblico vai crescer. Não necessariamente. O ideal é que cresça, o ideal é que mature. Mas o conhecimento intelectual não quer dizer que a pessoa maturou, que a pessoa é mais crente, é mais santa. Na época de Jesus, os fariseus tinham um conhecimento intelectual gigantesco. Em nossa época, existem grandes teólogos com vasto conhecimento cognitivo, conhecimento de grego, hebraico, história da igreja, porém sem nenhum conhecimento de Deus. Um dos meus professores, o reverendo professor doutor Francis Watson, era um homem de um conhecimento bestial, homem de um conhecimento vasto, raramente vi na minha vida. Ele negava a ressurreição de Cristo, ele não conhecia Deus. Ele tinha conhecimento como quem conhece, como quem estuda história. Ele lia e conhecia a Bíblia como alguém estuda geografia. Mas ele não conhecia Deus, não era maduro espiritualmente. Então, muito cuidado, não se iluda porque você vê alguém com grande conhecimento bíblico, um grande gigante do conhecimento das Escrituras. E existem muitos. Isso não quer dizer que ele é um homem santo. Você não avalia a pessoa intelectualmente.
Eu não sou contra o crescimento em estudo. A nossa igreja enfatiza demais EBD, eu ensino EBD, isso é tudo muito bom. E pode ser um auxílio para que você cresça e mature, mas não é necessariamente o caso. Você não pode avaliar a você mesmo, nem a ninguém, pelo fato que a pessoa tem um grande conhecimento intelectual. Terceiro e último lugar, o caminho da cruz, o novo e vivo caminho que faz alguém avançar e maturar, é através da negação da sua vontade. Todas as vezes que você nega a sua vontade, ao longo do dia você está avançando, você está dentro do vivo caminho. Esteja você aprendendo mais da Bíblia ou não, esteja você se alegrando diante do Senhor ou não, essa é a verdadeira adoração. Você quer saber o que é adorar a Deus? É você dizer não para você, quando a sua vontade colide com a vontade de Deus. Não, não é isso que o Senhor quer para mim. É interessante que a primeira vez que a palavra adoração aparece na Bíblia, eu vou encerrar para a alegria dos irmãos. A primeira vez que essa palavra adoração aparece na Bíblia, se você começar lá em Gênesis 1:1, e se você vier lendo, é quando Abraão vai entregar o filho dele, e ele, a primeira vez que a palavra aparece, é interessante a gente fazer esse tipo de pesquisa, porque ele diz para os moços que estavam com ele: fiquem aqui embaixo naquela montanha, porque eu e o moço vamos adorar. Ele não foi levantar a mão, nem ele não foi tocar tambor, nem ele foi entregar o filho dele. Ele foi dar o que ele tinha de melhor. Ele foi contra todas as fibras do seu ser. Ele não queria fazer aquilo. Isaac era a pérola do pai que amava desesperadamente o filho que tu amas. Tanto é que Deus no sonho diz para ele: entrega para mim o filho que tu amas. Então ele adorou, entregando, negando a sua vontade. E quando você, escute o que eu estou dizendo, você quer maturar, você quer avançar na vida, entregue a sua vontade para o Senhor. Seja feita a tua vontade. É aí que você avança. Não é, repetindo, por chorar, por se emocionar, por gritar, por plantar bananeira, por tocar louvor. Isso é tudo muito bom, mas não é isso que faz você crescer. Não é também pelo mero estudo bíblico, por melhor que seja. Isso é muito bom, mas não é o estudo bíblico que vai fazer você crescer. O que vai fazer você avançar, você maturar, você ser um homem sólido, uma mulher santa de Deus, é dizer assim: seja feita a tua vontade na minha vida, assim na terra como no céu. Amém? Que Deus abençoe e aplique a palavra para o teu coração, em nome de Jesus. Amém.